Você já reparou que, com o tempo, os relacionamentos eles vão meio que murchando, perdendo o brilho, entrando na rotina, começam as brigas constantes e às vezes chegam até a terminar? Né? Essas brigas e a perda de tesão pelo outro ocorre exatamente por um paradigma cultural que criou a concepção do que é um casamento de verdade. Ou seja, o que você vive hoje não é um casamento, mas uma ideia do que deveria ser um relacionamento amoroso, um casamento e etc. Muita gente já destrói o seu relacionamento antes mesmo de se casar, por causa dessas mesmas crenças, por causa dessa concepção do que deveria ser e como que se deve ser. E hoje eu quero quebrar isso daqui com você, eu quero trazer isso para você de uma forma totalmente diferente. Então já dá sua curtida, compartilha para pessoas que têm um relacionamento, que gostam de relacionamento, que querem ter um bom relacionamento. Essas crenças limitantes, elas não só destroem o nosso relacionamento, mas também têm consequências diretas na nossa saúde, na felicidade e no sucesso financeiro, tá? Elas nos mantêm presos em um ciclo de insatisfação e frustração, impedindo que a gente tenha uma vida que a gente realmente quer e merece. Quem cria isso são os nossos padrões de pensamentos obsoletos criados pelo sistema. O que é o sistema, né? É a igreja. Eu falo que são os P's que programam a nossa vida. São os professores, os pais, pastores, padres, professores, propagandas, programas de TV. Tudo isso vai criando uma ideia, gerando uma crença fixa no nosso subconsciente, fazendo com que a gente haja inconscientemente sem pensar, né? No automatismo. Ignorar essas crenças limitantes vai te levar ao término dos seus relacionamentos ou, como a nossa amiga comentou, se sentir humilhada em várias questões e vai gerar o mesmo problema em outros relacionamentos. Ou, tão ruim quanto terminar, é ficar num relacionamento insuportável tentando suportar o outro. E isso vai afetar a sua saúde, as suas finanças e a área profissional também. Se você está num relacionamento assim, onde já está tudo meio murcho, onde já está meio desgastado, entrou na rotina, eu quero que você saiba que não é culpa sua. Você é o resultado das suas crenças e do ambiente que cercam você até agora. Porque agora você vai ficar ciente de como funciona e como fazer, e você terá o poder de mudar isso para sempre, tá? E para que serve um relacionamento, afinal? Para começar, o amor verdadeiro é apenas para aqueles que se permitem ser imperfeitos. Toda relação na vida é uma troca de energia que requer equilíbrio, e isso é uma lei. Sem troca, não há relacionamento. Mas se houver uma cobrança desse equilíbrio ali, forçando a barra, não é mais um relacionamento amoroso, e sim uma relação profissional. Quando todos contribuem ilimitadamente, todos ganham. Quando todos se dão ilimitadamente, há um sucesso na relação. Entre muitas coisas, a relação amorosa, ela, entre duas pessoas, né? Ela também é fonte de crescimento e aprendizado. Nós nos complementamos. Não existe essa coisa de encontrar alma gêmea. A alma gêmea se cria pelos dois durante o relacionamento. Você não vai encontrar alguém perfeito, porque não existe essa perfeição. Você encontra alguém aonde você olha fisicamente, gosta dessa pessoa, essa pessoa tem os mesmos valores que você, e para isso precisa ter todo um diálogo antes, né, de sair beijando, fazendo sexo, etc. E vocês têm alinhados o mapa de vida de vocês, ou seja, o mapa vital. Os dois estão indo para a mesma direção, porque já deve ter acontecido com você, de você estar indo para um lado, o outro no seu relacionamento está indo para o outro, e de repente vocês chegam com 5, 10, 15, 20 anos de casado e falam: o que a gente está fazendo junto? A gente tem nada a ver, a gente não gosta das mesmas coisas, você não faz nada que eu quero, você não realiza os meus sonhos, e batatá, 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 e começa a discutir, a brigar. E isso vai destruindo a relação até que chega um momento, ou quando termina, ou pior ainda,
quando não termina e fica aqueles dois agarrados ali, meio que se suportando. A relação, ela funciona como se fosse um espelho, uma vez que a gente pode projetar no outro os nossos medos e necessidades. O casal, ele compartilha a cumplicidade, experimenta relações mais íntimas, de natureza emocional ou sexual. E algo muito importante, uma boa relação, é a propulsão do sucesso profissional. Presta bem atenção e anota isso. Uma boa relação, ela é a propulsão para o sucesso profissional. O jogo da relação ele funciona assim. Como na vida, o relacionamento é um grande jogo e como tudo na vida, nada é nosso. Tudo é apenas alugado, pois a gente precisa pagar o preço para manter aquilo ou então vai perder. Imagina que você tem uma plantinha. Se você não aguar, o que vai acontecer? Ela vai morrendo. Se você não nutrir ela, ela vai morrendo. Se você tem um carro e você não paga o IPVA, você perde. Se você tem uma casa e não paga IPTU, você perde. Se você tem qualquer coisa, uma roupa e não cuida, você perde. O relacionamento é a mesma coisa. Se você não pagar o preço para ter um relacionamento, ele vai murchando igual uma plantinha e você perde. A grande diferença entre um relacionamento bem-sucedido para um mal-sucedido é que um joga frescobol e o outro joga tênis. O frescobol é um esporte onde o objetivo do jogo é fazer com que a bola jamais, em hipótese alguma, ela caia. E os dois dão o seu melhor para essa bola não cair. Enquanto isso, eles curtem o jogo, né? O que naturalmente faz com que os dois ganhem. E também sabem que se a bolinha cair, os dois perdem e sem jogar a culpa no outro pelo ocorrido, porque os dois sabem que tanto quem enviou, quem recebeu e deixou cair a bolinha, são responsáveis pelo jogo. Então não há essa cobrança ou jogando para lá, não, porque a culpa foi sua, porque você não fez isso. A ideia é não deixar essa bolinha cair. Imagina que você está num botezinho ali numa canoa, num lago, e um levanta e dá piti. Se um outro não segurar a canoa, os dois caem, os dois se prejudicam. E já no tênis, o objetivo do jogo é exatamente jogar a bola para que o outro não pegue. É uma eterna disputa. Já viu o tênisinho? Aí todo mundo olhando para lá e para cá, né? Todo aquele processo de fazendo toda a força para mostrar que é melhor do que o outro, procurando os seus pontos fracos em busca da sua própria vitória e diminuição do outro. Qual jogo você está jogando nas suas relações? Qual é a relação que você tem hoje? Vocês se ajudam, vocês discutem, vocês brigam ou vocês lutam a favor do relacionamento? Vocês estão sob missão. Já viu uma parte da Bíblia que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? E os dois são submissos porque eles estão sob missão, uma missão, e a missão é dar certo. A missão é ter um relacionamento espetacular. A missão é criar uma família linda. A missão é realizar os sonhos do casal. E não submissão no sentido de alguém ficar menor do que o outro. Já expliquei isso várias vezes. A submissão nesse sentido significa do subconsciente, que é feminino, e do consciente, que é masculino. O masculino é quem escolhe, quem decide, etc. Consciente, está falando da nossa mente e não sobre homem e mulher. E onde que entra essa parada do amante aí, né? Depois disso tudo, onde que entra esse negócio? Você sabia que os casamentos, eles foram criados não para unir duas pessoas que se amam, mas sim para manter o poder na família, aumentar suas posses de riqueza, terras, animais e ou ganhar força política? Muitas vezes as pessoas que casavam, elas nem se conheciam e muito menos se gostavam. E aí que entrava o amante. Eles se casavam por interesse político ou financeiro e cada um tinha um amante, que significa
aquele que você ama verdadeiramente, aquele que você está amando realmente, e não aquele que você está casando para manter a sua posição política e etc. E como fazer para o amor dar certo? O relacionamento espetacular, ele acontece quando os dois contribuem ilimitadamente. Ambos contribuem e servem sem medidas. É quando você tem um companheiro, não só um marido, uma mulher, mas um companheiro, aquele que te acompanha, que está com você, que sente prazer em te servir, em suprir suas necessidades, sem esperar nada em troca. Muito menos um dote, como era cobrado como pagamento antigamente para se casar, né? Para se casar, a mulher tinha que dar um dote, que era ou terras ou animais, alguma coisa que tivesse valor para o homem poder casar com ela. Quando os dois se doam ilimitadamente, os dois recebem ilimitadamente. O amor dá certo quando o seu parceiro é seu melhor amigo, ou sua melhor amiga, né? É seu companheiro, sua companheira, é seu aliado, seu protetor, confidente, cuidador, cuidadora, é seu cônjuge também, e a sua melhor companhia depois de si mesmo. E a melhor de todas é quando é o seu amante. Então, sim, é preciso ter um amante para o casamento dar certo. Só que não precisa ser uma outra pessoa. Hoje a gente não é obrigado a casar. Então não tem por que você casar com alguém que você não ama. Não faz sentido você fazer isso hoje. E outra coisa, e se essa pessoa é o amor da sua vida e você casou com ela, não faz sentido brigar como no tênis, para ver quem ganha, para ver quem está certo. Por quê? Porque brigar, quem briga são inimigos, os inimigos é quem brigam. Num relacionamento amoroso, você tem liberdade para dizer e fazer qualquer coisa sem julgamento ou repreensão do outro. Isso deveria ser um relacionamento saudável. A total respeito e empatia e gentileza. A compreensão, um ajuda o outro a evoluir. A carinho mútuo, onde um supre a linguagem de amor do outro. Vocês sabem qual é a sua linguagem de amor? Qual é a linguagem de amor do seu marido, do seu companheiro? Porque se você não sabe, como é que você vai suprir? E às vezes você está fazendo com outro o que você gostaria que fosse feito a você. Às vezes você gosta de ganhar presente, aí você dá presente para o outro. Aí você fala, nossa, nunca está satisfeito com nada, não gosto de nada. Porque essa não é a linguagem de amor dele. Ou então você gosta de atos de serviço, você gosta que as pessoas façam as coisas para você. E você fica fazendo as coisas para o outro. Mas às vezes a linguagem do outro era ouvir que você o amava, que você o ama, que você gosta, que ele é importante, que as coisas que ele faz é importante, que transforma a sua vida, que você se sente bem. Ou então, como no meu caso, eu gosto de tempo de atenção, eu gosto que preste atenção quando eu estou falando, eu gosto que me ouve, eu gosto que conversa comigo e que me faça carinho. Então eu grudo na minha mulher, na minha esposa, na minha amante, na minha companheira, na minha melhor amiga, e às vezes pega a mão dela assim e fala assim, cadê aquele carinho que só você sabe fazer? E ela fica fazendo carinho ali, o mundo acaba para mim, sabe? Só existe ela ali naquele momento, é uma delícia, e ela demonstra que ela me ama. Mesmo quando ela tá cansada, mesmo quando às vezes o bracinho dela já tá doendo, que ela tá em pé assim com o bracinho, né? E mesmo assim ela fica ali, às vezes durante horas, fazendo carinho em mim. Ou quando a gente fica horas batendo papo, às vezes a gente desce a pé, a gente mora numa montanha, e às vezes a gente desce a pé 5 quilômetros até a academia. E quando chega no caminho, a gente não para de falar um minuto, cara, um com o outro, a gente conversa muito sobre muitas coisas, principalmente tendo DRG, que é fundamental para o relacionamento dar certo, e também montando o nosso mapa, sabe? Projetando novos sonhos, etc. São momentos maravilhosos. Fazer coisas juntos é fundamental. Então, uma das coisas fundamentais dentro de um relacionamento espetacular é ter os seus sonhos, os seus desejos alinhados para vocês caminharem para a mesma direção e um ajudar o outro a realizar o sonho do outro.
indomáveis.